que tá aqui comigo de novo nesse canal, que é maravilhoso. Curte o vídeo, já se inscreve no canal e bora pra mais uma curiosidade da nossa Bíblia Sagrada. Com toda a certeza do mundo, você já leu a passagem sobre Nabote, sobre a vinha de Nabote, o rei Acabe, quando ele quis a vinha de Nabote e Nabote não quis vender a vinha, e aí Jezabel foi lá e conversou com Acabe, falou pra ele: Acabe, o que tá acontecendo? E ele contou pra ela que ele tava tristinho porque Nabote não quis vender a vinha pra ele. E ele ficou em depressão, deitou na cama, não comia, não bebia. Toda essa situação, tenho certeza que você já conhece, inclusive os fins que se deram nessa história. Qual foi? Jezabel falou assim pra ele: ó, meu excelentíssimo esposo, pode deixar comigo que essa vinha será sua, ó. Conte os minutinhos, porque daqui a pouco você será o proprietário da vinha desse tal Nabote. Ela deu o seu jeito, foi lá, acusou ele de blasfêmia. Nabote foi morto e a terra ficou para Acabe, né? A vinha acabou tornando-se propriedade do rei Acabe. Agora, você já se perguntou por que Nabote não quis vender a vinha dele? Acabe deve ter feito uma proposta valiosíssima para Nabote. Por que Nabote não aceitou? Se fosse nós hoje, pensa você, imagina você hoje, chega um rei na sua casa, o nosso presidente na sua casa e te diz: ó, eu quero esse terreno para mim porque é muito valioso, eu quero para mim, me vende, eu te dou tanto, sei lá, 400 mil vezes mais do que a sua casa vale. Você não venderia? Eu não sei você, mas eu com certeza venderia a minha com toda a tranquilidade do mundo e iria para outro lugar melhor, outro lugar diferente, conhecer lugares novos. Agora, por que Nabote não quis vender a vinha dele? Você já se perguntou isso? Olha só que maravilhoso é. Eu amo de paixão mesmo pesquisar as coisas da Bíblia Sagrada, pesquisar os detalhes da Bíblia Sagrada. E quando eu tava lendo essa passagem, isso muito me chamou a atenção. Acontece que nos povos cananeus, era normal um rei chegar e confiscar a terra. Porque nessas nações pagãs, todo o território, toda a terra, toda a nação, a cidade, todas as terras, os terrenos, era considerado como se fosse propriedade do rei. Então, os povos moravam, as pessoas moravam, mas era tudo do rei. No momento que o rei chegasse e dissesse: essa terra é minha, dá licença, vai para outro lugar, a pessoa simplesmente entregava, porque afinal a terra era considerada propriedade desse rei. Detalhe, isso era nas nações pagãs, nos povos cananeus, totalmente diferente do povo israelita, aonde Deus era reconhecido como o único proprietário de toda a terra. Se você pegar a sua Bíblia, lá em Êxodo capítulo 19, verso 5, vai dizer que: agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações, embora toda a terra seja minha. E aí o versículo continua. Mas ali, em Êxodo, Deus deixa muito claro para o povo israelita que toda a terra pertence a ele. Nesse caso de toda a terra pertencer a Deus, o povo israelita ele era visto como um mordomo que está ali simplesmente cuidando da terra para o seu senhor, que nesse caso, o nosso Deus. Então, simplesmente o povo israelita estava ali administrando o que eles haviam recebido como uma herança, vamos dizer assim, do próprio Deus. Com isso, os israelitas eles eram proibidos de negociar a terra, tanto que se você for estudar as leis ali em Levítico, você vai perceber, você vai se dar conta que até naquela questão de ser vendidos como escravos, seus próprios irmãos, tinha um tempo determinado para que isso acontecesse. Então eu não tenho como pagar minhas contas, eu me endividei lá. Ó, vou na casa do meu irmão ali e me ofereço como escravo. Tá, beleza, vem ser meu escravo por um tempo determinado, porque tinha um ano lá que se estipulava uma festa onde toda a riqueza voltava para o seu dono, o escravo deixava de ser escravo, a terra voltava para o seu dono, a propriedade voltava para o seu dono, e existia um equilíbrio, todo mundo tinha um pedacinho da terra de Deus. Por quê? Porque Deus dividiu, Deus deu a terra um pouco para cada um, Deus fez essa divisão. Então eles eram proibidos de vender, eles negociavam entre si, mas dado o ano, dada a época, que a gente não vai entrar em detalhe nesse vídeo, eles
voltavam tudo ao normal para ficar nesse equilíbrio entre as famílias e suas terras. Com o tempo, a ganância do homem foi crescendo e aí que começou a ter essa distorção de ricos e pobres. Mas mais tarde a gente vai falar sobre isso. Nessa ocasião, quando o rei Acabe chegou para Nabote e disse: ó, eu te ofereço o que você quiser pela sua vinha, Nabote preferiu morrer do que desobedecer a Deus. Olha a temência desse homem que preferiu morrer. Ele absteve-se da sua vida para não negociar algo que Deus tinha dado para ele. Então, Nabote resolveu obedecer a Deus. Ele levou a sério o princípio de não negociar o que Deus lhe deu. Ele não negociou porque ele sabia que não era dele. É como se ele dissesse assim: cara, a terra não é minha, eu não posso te vender. A terra é de Deus, é propriedade de Deus. Eu sou simplesmente um mordomo. É como se você, por exemplo, tenha uma empregada doméstica e o presidente chega ali na sua casa e negocia com a sua empregada doméstica a sua casa e ela diga: ah, te vendo por tanto, vendeu tua propriedade. Que nem era, não era da empregada, era sua. A mesma coisa, Nabote se colocou no papel no qual ele era o mordomo da terra, que a terra era do Senhor Deus. Ele preferiu morrer. Como que a gente pode trazer para nós uma lição para nossa vida com essa passagem de Nabote? Parece ser uma coisa tão fora do comum, né? Fora de se acontecer. Mas não, se nós pararmos para analisar hoje a nossa vinha, o que Deus colocou na nossa mão, é a própria igreja. O seu chamado ministerial a cuidar das almas. E quando eu digo chamado ministerial, eu não estou falando sobre aquele cargo que você tem na igreja. Eu estou falando sobre a posição que você ocupa realmente exercendo o dom que Deus te deu. Aonde você faça isso, você realize o seu propósito sem holofortes estarem te vendo, sabe? Que você faça isso realmente por amor, por realmente obediência a Deus. Você está ali fazendo aquilo ali sem esperar que os homens te vejam. Essa é a sua vinha, a vinha que Deus colocou na tua mão e que Ele espera que você valorize, que você não negocie por preço algum. Imagine então o seu trabalho com as crianças sendo a sua vinha hoje. O que você pode fazer para defender essa vinha? Você pode fazer infinitas coisas para defender a sua vinha. Ore pelas suas crianças infinitamente, não cesse de orar pela vida delas. Tenha por elas a consideração que Deus tem por elas. Imagine que Deus ama todas essas crianças, independente se elas são chatinhas, se elas são desobedientes, se elas falam palavrão, sabe? Deus ama elas. Abrace essas crianças, as crianças que Deus tem trazido até você, de forma que realmente Deus abraçaria elas. Defenda a sua vinha. Não desista da sua vinha, não desista daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Hora ou outra, Deus vai trazer a sua recompensa. Por quê? Como diz meu pastor, e eu gosto muito dessa frase, Deus não deve nada para ninguém. No momento que você está administrando algo que é dele e ele colocou na sua mão para você cuidar, você deve cuidar com todo zelo do mundo. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.